Hoje no Formiga na Tela, mais Robert E. Howard, porque nós vamos falar de Bram McMorne nesta edição maravilhosa do Pipoca e Nanquim, hoje com a participação especial do grande Marco Antônio Colares. E aí, valeu, obrigado por tudo aí. Bom, bacana a gente retornar a esse tema aí do Howard, até porque nós fizemos há pouco um podcast com a participação do próprio Marco sobre o barbarismo filosófico na obra do Howard, e evidentemente Bram McMorne entrou nesse papo de um jeito ou de outro, que nem teria como deixar de lado, embora Conan e Cole fossem os principais ali, foram os que mais apareceram ali nas nossas observações, mas o Bram McMorne, ele merece a menção aqui, merece um conteúdo só sobre ele, até porque essa edição do Pipoca, ela tá maravilhosa. Alguns anos atrás, eu e o Rafael, nós fizemos um programa sobre os personagens menos conhecidos do Howard e falamos sobre o Vermes da Terra, do Bram McMorne. Mas essa edição, ela tem assim, particularidades que são muito bacanas, porque não haveria material suficiente para sustentar um volume dessa grossura aqui, somente com o personagem, né? Até porque ele tem poucos contos, né? Então aqui, para quem se interessou por isso, ficou a fim de ir atrás, saiba que não é somente um volume dedicado a Bram McMorne, mas é um volume dedicado ao amor que o Howard tinha por esse povo misterioso aí da antiguidade, que convencionou se chamar-se de Pictos, né? É uma obra, né, o Daniel, que ela é baseada na publicação lá nos Estados Unidos do selo Del Rey Books. Para quem não sabe, é um selo que nos Estados Unidos eles trazem os textos mais fiéis possíveis do Howard, sem as chamadas, né, mãos pesadas editoriais, como é chamado lá entre os experts, porque a gente sabe que nos anos 50, principalmente 60, começaram, né, alguns editores, o mais famoso lá em Sprague de Camp, a mudar o texto howardiano. Então, a Pipoca trouxe, pela primeira vez no Brasil, todos os ciclos do Bram McMorne, todo o ciclo literário dele, os principais contos e mais extras dos originais do Howard, dos manuscritos sem a mão pesada editorial. Então, a gente pode comprovar aqui um texto o mais fiel possível, claro, uma tradução, a gente sabe que toda tradução é uma adaptação que modifica a fidelidade 100% de um texto, mas o mais fiel possível daquilo que o Howard escreveu sobre esse personagem. E é importante também frisar que existem contos em que o personagem, né, que dá nome ao volume também nem aparece, né? Então existe aí uma preocupação também de amarrar, mais ou menos como aquilo que nós falamos no podcast, né? Existe aquela preocupação de amarrar um certo tipo de recorte conceitual da obra do próprio Howard, né, a partir do Bram McMorne, mas a gente tem outros aspectos do barbarismo filosófico, né, que nós pincelamos, né, naquele podcast, mas que aqui eles ganham contornos que merecem alguns comentários mais aprofundados, não somente pela ambiguidade moral do próprio Bram McMorne, que, sabe, Vermes da Terra, que é realmente a vedete aqui da edição, na minha humilde opinião, para mim é o conto mais interessante, que traz ali alguns traços assim que são muito diversos dos outros personagens que nós comumente comentamos mais. Porém, você tem aí contos como Filhos da Noite e outros aqui, que eles mostram um certo traço. O próprio Howard sinaliza essa questão, porque, para quem não sabe, no barbarismo filosófico, para definir assim muito rapidamente para quem chegou agora nesse assunto, né? O barbarismo como o estado natural do homem, a civilização seria uma corrupção de traços como esses, mas aqui ele coloca também, tem certos textos que merecem mais a nossa atenção, merecem mais a nossa atenção hoje, porque ele coloca isso como um certo atavismo
arquetípico, né? Alguma coisa que ficou enfronhado através das eras, de um jeito que é um tanto mais difícil de explicar do que pela historiografia, e eu não sei como é que você explicaria isso, né? Se é que você meio que pegou o raciocínio que eu estou tentando desenvolver aqui. Na minha tese de doutorado, eu vou trabalhar com 4 personagens principais, incluindo o Bran McMahon, né? E aí, obviamente, que vou tratar dessa questão do barbarismo e da barbárie, e que aquilo que vocês estão definindo como barbarismo filosófico, eu acho um termo adequado. O ciclo do Bran, ele não centra somente no Bran, porque o Howard, antes de colocar o Bran como personagem, ele escreve um texto chamado A Raça Perdida, em que ele fala da raça dos Pictos. Ele usa esse termo raça, importante, que é um termo que ele usa naquele momento que ele vivia, era muito comum usar, em vez de povo, usar o termo raça, tá? E essa raça dos Pictos é eminentemente uma raça bárbara. O barbarismo é um traço marcante da raça, é um traço marcante daquele grupo especificamente, que o Howard faz o quê? Ele faz uma relação de um povo que existiu, em que ele leu sobre esse povo, e ele então leva esse povo para as eras ancestrais da época lá do rei Khal. Então ele mostra uma origem dessa raça e demarca essa raça com o traço do barbarismo filosófico, ou seja, uma raça que não é corrompida pela civilização, ela mantém os seus traços bárbaros, naturais e fiéis ao seu modo de ser, dentro dessa perspectiva do Howard, que a barbárie é o estágio natural do ser. A civilização é como se fosse a cultura, como se fosse exatamente a roupagem que a gente vai vestindo ao longo das eras. E essa roupagem, ela pode, e normalmente o que acontece na visão do Howard, ela pode levar o grupo, né, que se torna civilizado, a se corromper, a se afastar do estado natural. Então, assim, todo o ciclo é baseado na premissa, entendo dessa forma, que os Pictos é uma raça que aos poucos vai se perdendo. Vai perdendo a sua condição de uma primeira raça ancestral da humanidade, que estava lá no Ocidente, estava nas ilhas, migrou para o continente central, que depois é chamado na época do Khal de continente turiano. Aconteceu o cataclisma, veio a Era Iboriana, os Pictos se degeneraram racialmente, segundo a visão do Howard, lá na Iborian Age. Acontece mais um outro cataclismo, termina a Era Iboriana, chega a época histórica. Esses Pictos se espalham, primeiro, segundo Howard, né, em cartas, e segundo os contos, os ciclos, se espalham por regiões da Europa, e passam pela Espanha, pelo Mar Negro, migram até as Ilhas Britânicas. Lá eles se misturam com um outro grupo de seres de homens que vivem meio que nas cavernas. E caem novamente nessa mistura racial, eles se degeneram novamente. Porém, existe um ramo da raça que ainda mantém a linhagem original, lá da época do Brule, o companheiro do Khal, o assassino da lança, como é chamado. É um Picto maior, que não tem traços simiescos, como vão adquirir esses Pictos das Ilhas Britânicas, não da época do Conan, mas das Ilhas Britânicas. Esses Picto, que é uma raça mais natural, mais próxima daquela visão que o Howard tem da raça na época do passado Picto, é a linhagem que vai estar em Bran McMahon. Então, Bran McMahon é aquele sujeito que vai levar os Pictos, que vai tentar levar os Pictos, ao retorno de uma era em que a linhagem não tinha sido conspurcada, por um lado, pela mistura racial, e, por outro lado, não tinha sido ainda atacada pela civilização, porque o Bran enfrenta as legiões civilizadas da sua época. O maior império civilizado é o Império Romano, e ele então tenta salvar os Pictos da sua degenerescência racial e também da sua corrupção no contato com a civilização, tentar manter o povo Picto salvo da corrupção civilizada que é representada pelos romanos. Então, assim, o que eu entendo é que o Howard, ao trazer contos que falem dos Pictos, mas não falem do Bran, só comentem o Bran só é um nome mencionado,
ele está preparando o terreno para colocar o personagem e deixar claro para o leitor que o personagem é aquela expressão de um Picto que é bárbaro naturalmente, que é de uma linhagem racial da época em que a cultura Picto estava no auge e que tenta levar os Pictos ao retorno a essa condição natural da barbárie filosófica, tal como ele concebe. Nessa visão romanceada, é como se no corpo, né, da obra do Howard eles fossem uma espécie de link, né, entre o povo da caverna e as tribos do Neolítico, né, mais ou menos é isso, né, com características mediterrâneas e tudo mais. Não, isso é fascinante, né? E assim, é interessante a gente ver que assim, o volume todo, ele. Inclusive esse conto, né, que eu comentei, né, o Filhos da Noite, ele parece muito com o episódio da segunda temporada de Primal, né? Mais uma vez a gente batendo nessa tecla que o Genndy Tartakovsky com Primal, ele certamente ele tinha um pouco de Howard ali na sua cabeça, né? Certamente conhece essa obra e tal. Mas é importante ver que existe uma... Com toda a liberdade histórica, fantasiosa que o autor se permite, né? Os próprios extras dessa edição, eles nos permitem, né? Permitem para o leitor moderno, né? Para o cara que, sei lá, pegar isso aqui, que seja ele apaixonado por fantasia, seja histórica ou mais viajada, ou seja ele apaixonado por história em si mesmo, eu acho que é um exercício interessante você perceber o quanto o autor, e isso é o que transparece por todo esse volume, a paixão, né, que o Howard tinha, né, o fascínio que ele tinha por esse povo aí que é envolto em mistério, que serve de inspiração para várias outras obras, no caso. Acredito que até o povo, obviamente, né, o povo além da muralha lá no Game of Thrones, ele tem alguma coisa, né, dessa galera também, isso é inegável, mas é a paixão que move, né, então é muito bacana a gente perceber o fogo, né, que impulsiona o autor, né. Howard, quando ele tinha mais ou menos uns 18 anos, por aí, ele viveu algum momento ali em New Orleans, lá no sul dos Estados Unidos, né? Saiu do Texas, e aí ele foi numa biblioteca, segundo consta, e pela primeira vez entrou em contato com os povos Pictos, um livro de história, que ele não menciona, mas hoje sabe o nome do livro, e ali ele se fascinou pelos Pictos. Só que ele achou que a visão do historiador ali, né, dos Pictos que estava no livro, era uma visão muito depreciativa do grupo. Aí o Howard, eu gostei tanto desse povo, por algum motivo, que eu acho que tem muito a ver com um pouco da psique dele, de gostar dessa coisa da barbárie. Eu atribuo isso com uma visão muito da idealização da fronteira dos Estados Unidos, mas não vou entrar no mérito aqui. Mas ele se fascinou. E a partir dessa paixão que tu fala, né, ele começou a querer melhorar a imagem que se tinha dos Pictos num primeiro momento. Antes de pensar nos Pictos em Conan, não vou pensar no Picto em Conan, que é outro momento. Mas isso a gente está falando em 1918, 19, por aí. O Howard é bem jovem. Ele começa, então, a ler sobre os Pictos e encontra na teosofia, nos autores ocultistas, a teoria das 5 raças. É uma teoria que eles tinham, que existiriam raças humanas que evoluíram e até chegar no Cro-Magnon, o Homo sapiens, passando por Atlantes, passando por Lemurianos, tudo aquilo que a gente vê lá na mitologia da fantasia do Howard. O Howard, então, mesclou uma coisa com a outra e definiu que a primeira raça dos ocultistas não nomeada seria os Pictos. E ali, então, ele cria uma origem ficcional para um povo histórico, mantendo elementos dos traços fenotípicos, né? A pele mais escurecida, ainda que homens brancos, né? Homens caucasianos brancos, mas com a pele mais curtida. Por quê? Porque tem um momento que eles são presentes ali no Mediterrâneo, então a pele mais escura do que, por exemplo, as pessoas mais ao norte. Esse povo vai para as Ilhas Britânicas em algum momento, e o Howard tem uma fascinação muito grande pelos povos periféricos das Ilhas Britânicas, e os Pictos são um desses povos. E aí, então, ele cria, por essa paixão,
ele cria essa ideia desse povo que um dia foi uma grande cultura, foi um grande império, ainda que bárbaro, né? Ainda que mantendo os traços do barbarismo filosófico. Quando esse povo se perde ao longo das eras históricas, o Bran representa, então, essa tentativa de retorno. E, para mim, o Bran ele tem muito uma relação, assim, e eu acho que tu fala dessa paixão, né? O Howard tem uma paixão muito grande pelo povo e pelo personagem, ele gosta muito do personagem. Por quê? Porque ele vê esse personagem como um sujeito que, às vezes, até mesmo sacrifica o seu modo de ser, sacrifica o seu conjunto de valores, inclusive se aliando a uma raça não humana, que são os vermes da Terra, e fazendo com que até mesmo ele venda, entre aspas, a sua alma, se perca, né, no contrato que ele faz com esses vermes vão matar ele em algum outro momento. O Howard deixa entendido isso, né? Aquele povo vai matá-lo pelo povo, pelos Pictos. Ele se sacrifica pelos Pictos. Então, assim, a paixão é um elemento muito forte em Howard. Howard é um autor muito visceral e apaixonante. E o Bran McMorne é um dos personagens, eu acho, mais próximos da ideia que ele tem da barbárie, mais até do que o Conan. Mas, para mim, assim, ele tem uma identidade muito maior até com o Bran do que com o Conan em relação à barbárie do Bran. E também em relação a essa ideia que ele traz no Bran, que eu acho que tem muito a ver com o sujeito que se sacrifica para solucionar os conflitos na sociedade. É o sujeito que faz de tudo para tentar salvar o seu povo, mas tentar manter aquela raça na sua glória passada. E eu acho que isso tem muito a ver com o contexto presente do Howard, que via uma América dividida por conflitos sociais muito grandes, que viu uma América se desfazendo. A gente está falando de um cara que vive ali o pré-Grande Depressão e pós-Grande Depressão econômica, e muitas greves, muitos conflitos que aconteciam entre imigrantes e nativos, entre trabalhadores, ou seja, uma série de coisas que aconteciam. O Bran, então, é esse sujeito que eu acho que tem muito a ver com esse Howard, que defende uma solução para os conflitos, mas não da maneira como a gente pensa. A gente normalmente pensa na solução dos conflitos através da legislação, através de ideias civilizadas. Para mim, o barbarismo filosófico é o elemento que o Howard encontra como uma forma da gente resolver os nossos conflitos. Vamos tentar manter a nossa fidelidade a nós mesmos, vamos nos sacrificar pelo grupo, vamos ser verdadeiros no nosso modo de ser, ou seja, uma série de conjunto de valores que eu acho que o Bran representa. Isso é muito baseado na sua paixão por esse personagem e por esse povo. Não, e é interessante você ter trazido essa interpretação sobre o Vermes da Terra, porque eu vejo, sinceramente, outra coisa. Eu sempre falo que o Vermes da Terra, ele traz mais ambiguidade moral, né, para quem acha que Howard é só um herói que vai lá e resolve tudo no braço, na espada e tudo mais, porque essa questão do Vermes da Terra, para mim, ao ler e reler o conto depois que saiu essa edição aí, dá para perceber um certo grau de orgulho, né, orgulho ferido do Bran McMorne ao se aliar aos Vermes da Terra. E no momento em que esses Vermes da Terra são liberados, isso não é um spoiler, tá? No momento em que os Vermes da Terra são liberados, as consequências disso acabam fazendo com que o próprio Bran McMorne veja o alvo do seu ódio, que são os romanos, também como vítimas, né? Então ele acaba se compadecendo desses romanos, o que acaba mostrando um próprio beco sem saída para a raça, o povo picto, né, no caso, naquele momento. Então aí é meio que, sei lá, você inventar uma bomba atômica, né? Todos perdem no final das contas. Você venceu, no final do dia você venceu, seu inimigo morreu, mas todos perdem no final. Então eu acho que esse tipo de camada e esse tipo de ambiguidade moral no personagem é muito bem-vindo, né? E serve para desmistificar as críticas ao Howard de que seus personagens seriam rasos e tudo mais. Você acha... Eu tenho uma paixão enorme por esse conto, e dentro desse volume eu gosto muito de Os Reis da Noite,
também, que eu acho que ele tem, assim, um desenvolvimento maravilhoso em termos de batalha, porque você aí que tá nos ouvindo pode achar que, sei lá, isso aqui é muito falatório, é muito não sei o que lá, eu tô querendo ver batalha. Tem os dois, e na medida certa, na minha opinião. Então, eu gosto muito dos Reis da Noite, adoro Vermes da Terra. Você quer falar de algum que faz seu olho brilhar, Marco? Os mesmos, eu tenho a mesma visão tua. Assim. Inclusive, a tua interpretação que tu falou do Verme da Terra com ambiguidade moral é a mesma do Jack Guenther, que é um doutor em Howard, em que ele fala exatamente nisso. O Bran vende sua alma para salvar o povo, mas ao mesmo tempo vê o que a consequência do seu ato faz com que o próprio inimigo e ele mesmo veja isso como algo que é totalmente algo inesperado, algo que nem mesmo ele gostaria de vencer daquela forma, né? Ele queria impedir os romanos, ele foi até os vermes porque ele viu um Picto sendo torturado pelo pretor romano lá da Britânia e tal, então ele ficou de cara com isso, ele ficou, né, muito mal com isso, e aí então ele vendeu a sua alma para esses vermes, para vencer os romanos. E aí depois ele viu o que é a consequência do seu ato. Assim, é um ponto assim, que eu acho fantástico, é o meu preferido, é o Vermes da Terra, exatamente por essa ambiguidade moral do sujeito que ultrapassa a linha para tentar salvar o povo, mas aquilo é a ruína do inimigo e dele mesmo. É muito bom. E o Reis da Noite eu gosto muito, porque uma das melhores descrições de batalha do Howard, batalha campal, que é os celtas reunidos com os, entre aspas, vikings, ele usa esse termo, tá? Os germanos e os pictos, com a ajuda de nada mais, nada menos do que o Rei Cal, que vem do passado. Ou seja, é um crossover. É um crossover em que um personagem de uma outra era vem do passado para ajudar o Bran McMorne, que é descendente do seu melhor amigo, porque os germanos só aceitam ser liderados por alguém que não é picto nem celta, eles odeiam os pictos e celtas, apesar de odiarem mais os romanos. Por isso que eles estão... Apesar de eles estarem, inclusive, em dúvida se não vamos estar na batalha com os romanos contra os celtas e os pictos, e eles só aceitam ficar ao lado do Bran por causa do Rei Cal. Então é um conto fantástico, e é uma descrição de batalha muito, muito, muito bem feita, muito bem articulada. A gente consegue visualizar isso aí, ao mesmo tempo que não é um conto que se resume à ação. É um conto com bons diálogos, com um nível de ambiguidades muito interessantes, exatamente pela dúvida do Cal se ele vive um sonho ou não. Eu acho os dois pontos mais interessantes. Gosto muito do poema também que tem aqui, que eu já fiz inclusive uma leitura num outro canal, que é Uma Canção sobre a Raça, exatamente um poema falando sobre a raça picta. Gosto muito do conto Os Filhos da Noite, porque explica exatamente essa ligação dos pictos com os atlantes e toda a história da raça. Acho um conto muito interessante. E um conto que tu citou também, que eu gosto muito, que não é necessariamente sobre o Bran, né? Que é o Povo Diminuto, Povo Pequeno. Né? É traduzido normalmente como Povo Pequeno, tá? Então gosto muito desse conto também, que não de certa maneira, é sobre o futuro da raça picta, né? Sobre o que vai acontecer com a raça picta. Então eu acho os ciclos são maravilhosos. Do Bran a gente tem realmente esses dois contos como auge, né? Os Reis da Noite e os Vermes da Terra. Inclusive, acho que dois contos que saíram aqui já tinham saído neste volume aqui da Martin Claret. Mas aqui realmente você tem o recorte, né, brilhantemente separado ali para quem quer entender melhor todas essas paixões do autor. Bom, para terminar, eu acho que a gente pode falar que, assim, além de tudo que a gente falou, tem muito mais para quem ainda não comprou esse livro, para quem não adquiriu, vale muito a pena, até porque essa saga aí de encontrar o livro na biblioteca de Nova Orleans, ele está aqui descrito nas cartas, né, do Howard no final também, que é uma oportunidade ótima, né, de você compreender um pouco melhor, né, a cabeça do autor. É muito bacana para fãs assim mais cabeçudos, né, como nós somos. E assim, uma edição maravilhosa, né, com sobrecapa de acetato e tudo. Ilustrações do Gary Gianni, que são maravilhosas também.
Aliás, o Calari me falou, né? Tá vindo agora o Solomon Kane, agora em dezembro. Não vai ter o acetato, porque encareceu muito, infelizmente, ele falou, tá? Encareceu muito a capa de acetato. Mas vai ser também baseado na edição da Del Rey Books. Aqui, por exemplo, tem uma introdução do Rusty Burke, que é o maior especialista vivo não acadêmico sobre Howard. E não acadêmico não significa nada pejorativo, ele só não é um acadêmico. Mas é o cara que mais entende de Howard vivo hoje em dia. É uma introdução que fala, tem cartas, tem uma peça do Bram, né, que o Howard escreveu, que seria uma peça de teatro. Muito tem anterior, inclusive, né? Muito anterior. Muito anterior a muitos contos. E não tem o conto que é o The Dark Man, o conto em que o Bram está dentro de uma estátua, né? Sim. Que é do log do Bill Bright, que é do outro ciclo. O Bram, ele é uma aparição ali, só que ele não é o personagem, né, vivo, enfim, agindo. Mas é um livro completo sobre Bram. Esse do Solomon Kane, quero já deixar assim, já colocado assim, que eu vou fazer com muita honra a introdução. Pela primeira vez, acho que vai ter na coleção da Pipoca uma introdução de um brasileiro. E então fiquei muito feliz, assim, e a Pipoca vai continuar trazendo, né? O Calari já confirmou o Rei Cal também. Ano que vem aí também. Então nós temos o Conan, o Bram aqui, está recomendado, vocês têm que ler, vem o Kane, depois vem o Rei Cal. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre a maravilhosa edição de Bram McMorne do Pipoca e Nanquim. Bom, os mesmos recadinhos de sempre, tá? Comenta, compartilha, dá um like aí no vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Não esqueça também que Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer ajudar a gente a aumentar o nosso conteúdo, expandir nossa qualidade técnica. Tem recompensas para apoiadores, como por exemplo o nosso podcast FormigaCast. Ele sai primeiro para os apoiadores para depois ser publicado nas plataformas. E é isso, procura a gente no Instagram, @formiga.elétrica. E é isso, valeu! Até mais, cães cimérios. Um abraço.